Hoje eu vou trazer aqui para vocês um plano B, para aqueles dias puxados, que eu tenho um monte de coisa para fazer, porque tem uns compromissos, né, que fogem um pouco da minha rotina, e justo hoje que eu tenho esse compromisso, eu também estou com 1, 2, 3 atividades, serviço de casa aí acumulado, que eu deveria ter feito e por algum motivo eu não consegui fazer. Como que a gente fica numa situação dessa? Todo esse monte de tarefa fica buzinando na nossa cabeça o tempo inteiro. Então, quando a gente tem uma estratégia para lidar com isso, eu já não vou ter essa sobrecarga mental, porque eu já sei o que eu vou fazer. Às vezes até vem aquela enxurrada de atividades que você precisa fazer, desde as pendências até as atividades de hoje e mais algum outro compromisso, não é aí comum na sua rotina. Quando a gente tem estratégia, isso já não sobrecarrega tanto a gente. Então hoje eu vou trazer um plano B para a gente aplicar aí nesses dias e deixar esse dia um pouco mais leve na medida do possível. Bom, então pega lá uma caneta e um papel, porque talvez você vai precisar anotar o que eu vou falar para você. Então vamos imaginar a seguinte situação. Hoje eu tenho médico, eu tô com 2 tarefas da semana que se acumularam. Vamos imaginar que essas tarefas são roupa para guardar, aconteceu alguma coisa na minha rotina e que essas roupas se acumularam. Então eu já tenho 2 máquinas de roupa aí, limpa, parte no varal, parte jogada num canto e eu não consegui guardar. E eu também estou com os banheiros para limpar, né? Então já era para ter limpado no outro dia e eu não consegui limpar até hoje. E quando a gente atrasa uma tarefa, igual por exemplo o banheiro, esse banheiro vai ficar buzinando na nossa cabeça todo dia. A gente vai ficar lembrando dele todo dia. Então se tem outra atividade que eu não consigo fazer, aí vai se somando ao banheiro, né? Então todo dia vem aquela enxurrada de coisa para eu fazer. Do dia, algum compromisso extra e mais essas atividades que se acumularam. Então, quanto mais vai acumulando, maior vai ficando a minha carga mental. Mas aqui a gente tá com essas 2 atividades acumuladas. Aí eu tenho mais atividade do dia. Bom, que é o meu trabalho. Às vezes eu tenho que aspirar o chão, porque eu aspiro todo dia ou porque hoje é dia de aspirar. Tenho que lavar a louça, tenho que cozinhar. De tarefas semanais, hoje é dia de limpar os eletros da cozinha. E eu ainda tenho que lavar roupa, só que meu varal tá lotado. Quem nunca passou por isso, que atire a primeira pedra, porque eu já passei muito. E de vez em quando isso pode acontecer, às vezes a gente fica doente, às vezes um filho fica doente. Eu preciso ter uma estratégia. Primeiro eu experimento essa estratégia. Se ela der certo, eu já vou guardar essa estratégia para quando isso acontecer, eu já aplico ela de novo. Então, qual seria a estratégia? A primeira coisa que eu vou fazer é listar essas tarefas, num rascunhinho mesmo. Coisa rápida. 1 minuto você anota isso. É só um checklist para você tirar essas tarefas da cabeça e poder pensar melhor sobre elas e saber priorizar. Agora eu vou priorizar. A gente prioriza uma tarefa por vez. Ou por urgência, né, que não tem como deixar isso para fazer depois, como por exemplo o almoço. E outra coisa que eu posso fazer também na hora de priorizar é qual atividade que se eu fizer vai trazer mais alívio para minha rotina ou não vai embolar mais ainda a minha rotina. É outra forma de priorizar. E depois eu já vou pensar que quando eu for executar cada tarefa por ordem de prioridade, como que eu vou reduzir o meu tempo ao executá-la. Então, por exemplo, minha prioridade é almoço. Como que eu vou fazer para reduzir o tempo de fazer o almoço? Mas eu já vou pensar na próxima atividade. Depois que o almoço estiver concluído, a próxima tarefa que eu vou priorizar, como que eu vou reduzir o tempo para executá-la? E assim eu vou fazendo sucessivamente. Almoço você vai ter que fazer. Então, nesse dia, faça uma coisa rápida, prática, que suja o mínimo de louça possível. Faça um macarrão à bolonhesa. Eu sempre falo para minhas alunas ter sempre carne moída pronta, já cozida, congelada, ou ter carne moída já com molho, congelada, porque nesse momento isso salva muito a gente. Mas se você não tem, você pode fazer, por exemplo, o almoço em uma panela só. Então, a gente precisa ter essas cartas na manga. Veja bem, você está fazendo um almoço completo, praticamente completo, numa panela só. Então, você só sujou uma panela. E sem falar que o tempo para fazer isso também é reduzido. Se você refoga o feijão, refoga o arroz, faz a proteína,
consome muito mais tempo. Então, para esses dias, faça o almoço mais simples possível. Um macarrão à bolonhesa, um macarrão alho e óleo, ou esse almoço numa panela só. Quanto tempo que você ganhou só com esse almoço? Enquanto você não está atendendo várias panelas, você já pode ir lavando a louça. Então você ganha tempo na hora de cozinhar, você ganha tempo durante o processo do cozimento e você ganha tempo depois, porque você só vai ter uma panela para lavar. Então tenha essa estratégia. O almoço vai ser o mais simples possível. Agora, das outras atividades que ficaram, que é aspirar o chão, fazer a limpeza semanal dos eletros, aí tem o banheiro e tem a roupa para guardar. Então, nessa hora, eu preciso pensar quais dessas tarefas que, se eu fizer, vai facilitar a minha vida para outras atividades. Tudo depende, né? Mas eu acredito que nesse cenário, o que seria mais interessante aí seria guardar essas roupas. E eu vou te explicar por quê. A roupa sem guardar, ela tá ocupando um lugar que não é dela. Então isso gera bagunça, isso gera cansaço mental, poluição visual, sem falar que essas roupas vão amassando, pode pegar poeira. Aí amanhã você tem que lavar roupa, seu tempo tá puxado e o varal tá... Então eu preciso fazer aquela tarefa que, ao executá-la, ela vai facilitar a minha vida depois. E eu acredito que seja roupa para guardar. Porque depois, na hora de lavar, meu varal tá desocupado, se eu precisar dessa roupa, ela já tá guardada. E aí, como que eu posso otimizar o meu tempo nessa hora? Eu vou pegar a minha roupa ali e vou separar. Às vezes ela tá dobrada, às vezes ela não tá, então se tem que dobrar, você já vai dobrando, já vai recolhendo separado. Essa vai pro meu quarto, essa vai pro quarto do filho, essa vai pro quarto do outro filho. Dobra tudo separado, já leva cada roupa pro seu lugar. Aí depois vem limpar os eletros da cozinha, que é uma atividade semanal. Lavar o banheiro e aspirar o chão. Você vai fazer a mesma pergunta. Dessas atividades agora, qual é aquela que vai facilitar a minha vida? O banheiro demanda muito tempo. Então talvez seja aspirar o chão. E aí o que você vai fazer? Não ligue muito com detalhes. Aspira de forma rápida. É aquilo que é possível, porque talvez você consiga fazer mais uma atividade. Aí entre o banheiro, que já está atrasado há 2 dias, e limpar os eletros da cozinha, você vai pensar da mesma forma. Dessas 2 atividades, qual é aquela que cabe para eu fazer hoje e que vai facilitar a minha vida depois? Ou que esteja mais urgente. Às vezes seu eletro não tem uma urgência em limpar. Hoje é o dia de limpar porque você mantém aí um dia fixo para fazer as limpezas semanais. Mas talvez eles não estejam tão sujos. Aí você empurra para amanhã e limpa o seu banheiro hoje. E aí você pode fazer uma limpeza mais rápida. De repente jogar menos água, lava só o box, lava dentro do vaso e higieniza o seu banheiro a seco. E outra coisa que você pode fazer é de repente limpar o seu banheiro do box para cá e deixar o box para lavar na hora de tomar banho. Então você já deixa os produtinhos lá para você não esquecer. Aí, na hora de tomar banho, você vai lá e lava o box. Você já resolveu o problema do banheiro. Então, a única atividade que você vai jogar para o outro dia, se precisar, vai ser limpar os eletros. E você viu como você antecipou bastante coisa? Você quitou um pouco das suas dívidas, né? Banheiro, roupa acumulada para guardar e ainda conseguiu fazer as outras atividades. Então, e se de tudo o tempo não der para fazer tudo, aquela tarefa que sobrou, ela não é a prioridade. Então, ela pode ser jogada para outro dia. Então, se sobrou uma ou sobraram 2 atividades que você queria ter feito hoje e não deu tempo, tudo bem. Faz amanhã, faz depois de amanhã ou faça dali uma semana. Muitas vezes, algumas atividades que a gente faz toda quinta-feira, se não deu para fazer hoje, eu consigo fazer na próxima quinta. Isso não vai interferir em nada na minha rotina, se eu tenho uma rotina de limpeza já pré-definida. Então, assim, tem muita coisa para fazer. A primeira coisa é eu otimizar o meu tempo com cada coisa que eu vou fazer. Mas, para isso é importante também eu priorizar de tudo aquilo que eu tenho para fazer, qual é a prioridade. A prioridade é só uma. Se você acha que tudo é importante e urgente, então não existe prioridade.
Então, se eu tenho uma lista de tarefas para fazer hoje, então eu preciso eleger uma como prioridade. Depois que eu executar aquela tarefa, das que ficaram, qual é a prioridade agora? Executei, das que ficaram, qual é a prioridade agora? E assim eu vou fazendo uma coisa por vez e não fica esse bombardeio na minha cabeça. Porque naquele dia puxado, cheio de coisa, você já vai se sentir aliviada só de saber que você tem uma estratégia. Então esse é o nosso plano alternativo para os dias que eu tenho muita coisa para fazer, porque surgiram compromissos novos ou eu deixei acumular tarefa. E não se sinta mal por ter acumulado aí algumas tarefas da semana, porque isso acontece com todo mundo e acontece comigo também. Talvez a diferença entre eu e você é porque hoje eu tenho as estratégias para trazer mais leveza para o meu dia, mesmo nesses dias mais puxados e sobrecarregados. Então, pessoal, para o vídeo de hoje foi isso. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva se você não é inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo.